Fala pessoal, beleza? Espero que você esteja muito bem. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Obrigado por você estar aqui. Mais um vídeo bem interessante, eu creio, porque a gente vai reagir a alguns vídeos que estão rolando na internet e que são, vamos dizer assim, ferramentas, né, para assustar adventista. Talvez você evangélico, você que nunca foi adventista, você tenha um questionamento na sua mente, tentando entender por que é tão fácil assustar adventista. Por que que Papa assusta adventistas? Por que que a Igreja Católica é o bicho-papão da Igreja Adventista? E se você nunca fez parte da Igreja Adventista, existe uma grande chance que você nunca foi exposto à teologia do medo profético escatológico, Ellen Whiteano, podemos dizer, adventista do sétimo dia. E uma das principais armas e ferramentas para controlar, para segurar no pescoço do adventista, para segurar nos dois ombros e manter o adventista sentado no banco da igreja, entre aspas, na igreja adventista, é a teologia do decreto dominical e do Papa. Então, vou fazer um resumo básico. Na igreja adventista, no contexto da igreja adventista, a igreja católica e os Estados Unidos vão se juntar para perseguir aqueles que guardam o sábado. Mas não no sentido de eles guardarem o sábado, mas porque, junto com a Igreja Católica e os Estados Unidos, as outras igrejas evangélicas, incluindo você que é da Assembleia, você que é católico, você que da Igreja Batista, Igreja Metodista, enfim, você que é cristão e fora da organização do CNPJ adventista, você de uma forma ou de outra vai matar, assassinar, perseguir, aprisionar adventista do sétimo dia. Por quê? Porque adventistas guardam o sábado. E aí vem toda uma retórica sobre sábado ser selo de Deus, de sábado ser a marca de Deus e que o diabo quer destruir o sábado, toda essa ladainha que os adventistas escutam dentro da igreja, com base, óbvio, na autoridade suprema da igreja, que é Ellen White. Bom, o medo, ele existe por conta de uma crença que é instalada na mente do adventista sobre essa questão do sábado. Então, na cabeça do adventista existe um vilão, tipo um vilão de filme, de desenho animado, sabe? Vilão, aquele personagem ruim, mau, que é substituído, no caso, Satanás, o diabo, né? Lúcifer, esse ser do mal mencionado na Bíblia como sendo um adversário, como um acusador, ele é substituído dentro da fantasia de Nárnia adventista pelo Papa. E aí isso foi fortalecido nos escritos de Ellen White através de uma sistematização escatológica, entre aspas, de uma interpretação de que o Papa e os Estados Unidos vão matar a sua família adventista. Além disso ser um completo absurdo do ponto de vista teológico, é absurdo, sem base nenhuma, nem histórica, nem política, nem geopolítica, nem bíblica. É uma coisa que funciona muito bem para colocar medo no coração dos adventistas. Porque agora você tem um vilão que é tangível, que você pode ver, que você pode escutar, que você pode medir a caminhada dele. Você consegue saber se ele está perto, se ele está longe. Então, quando você caracteriza o inimigo, o vilão, automaticamente essa pessoa começa a identificar, ter mais proximidade com esse vilão. Então, por exemplo, se eu disser para você que, por exemplo, olha, toma cuidado, nós estamos num restaurante, né? E aí eu falo, olha, toma cuidado quando você for sair, porque tem uma galerinha meio estranha ali na esquina, viu? Toma cuidado, tá? O que que você vai automaticamente fazer? Você vai sair do restaurante em direção ao seu automóvel, ou esperar o Uber, seja o que for, e você vai ficar atento. Olha, o Rodrigo me falou que ele notou uma atividade estranha na esquina com um grupo de pessoas que pode ser que se torne um risco para a minha segurança. Então, a partir daquele momento, na sua mente, no seu cérebro, você está alerta, você está atento. Olha, eu tenho que tomar cuidado, tenho que fazer o que tenho que fazer rápido, tenho que sair do restaurante, já me dirigir ao meu destino para evitar qualquer tipo de risco, porque o Rodrigo disse que existe um problema e ele visualizou ali na esquina um grupo estranho. Vamos pegar a mesma cena de novo, do restaurante.
estamos jantando, tal, acabou o restaurante, o garçom já entregou a conta, já estamos nos despedindo. E eu chego para essa pessoa e falo, olha, toma cuidado, viu? De noite, tá tarde e tal. Fica de olho por aí. Sabe como que é, né? A cidade tá perigosa, mas fica de olho. Fica atento. Olha, vai com Deus, Deus te proteja. Muito bem. É um aviso comum. Aliás, eu acho difícil que qualquer pai ou mãe, quando os filhos estão saindo, fala: ó, meu filho, toma cuidado. Ó, filho, ó, cuidado por aí, viu? Fica atento, etc. Mas nesse segundo exemplo, eu não identifiquei, eu não mostrei onde estava o problema, eu não mostrei onde estava o risco. Eu literalmente disse: tome cuidado, de uma forma generalizada. Certo? No exemplo 1 do restaurante, eu posso dizer que é exatamente o que acontece dentro da igreja adventista. E no exemplo 2, é o exemplo mais bíblico. Por quê? Porque dentro do contexto bíblico, Jesus poderia muito bem ter alertado, tanto ele quanto os apóstolos, poderiam ter sido alertados e poderiam ter alertado a igreja sobre grupos específicos, sobre poderes específicos, sobre nomes específicos, sobre igrejas específicas, né? Ele poderia ter falado isso. Ele poderia ter apontado: olha, um dia surgirá uma igreja com um líder chamado Papa. Um dia surgirá um governo num país que nem existe na nossa época ainda, dos apóstolos, né? Dos profetas de Jesus, não existia Estados Unidos ainda. E haverá um país com uma bandeira, com 50 estrelas e tantas faixas e cor vermelha. E essa será a união. Não, poderia ter sido específico, não poderia? Quantas vezes Cristo foi específico com relação a algum tipo de profecia? Quantas vezes os próprios profetas e apóstolos foram bem específicos com relação a fatos que iriam acontecer? Mas, no entanto, Jesus e os apóstolos, eles sempre nos alertaram com relação ao mal, obviamente partindo da fonte do mal, que é o inimigo, mas que ele vem travestido de várias formas diferentes. Inclusive, principalmente, falsos profetas, falsas teologias, falsos ensinamentos. Então, o exemplo número 1 do restaurante é o do adventista. Então eu falei, olha, toma cuidado, aquela galera na esquina pode te atacar. No caso, o adventismo, fala assim, olha, toma cuidado com a igreja católica, com os Estados Unidos, com os evangélicos, eles serão os seus piores inimigos. Ó, toma cuidado com os adventistas também, viu? Tem os adventistas aí que estão meio estranhos, estão saindo da igreja, eles serão os seus piores inimigos. Ellen White disse isso. Os piores inimigos. No segundo caso, quando eu disse, olha, toma cuidado, vai com Deus, mas olha, fica de olho, né? Fica atento. Fica atento às esquinas, aos cantos, o caminho por onde você vai passar. Quando o seu pai, a sua mãe, ou você fala para o seu filho, olha, toma cuidado, vou sair, pai, vou no cinema, vou ali com meus amigos, filho, toma cuidado, fica de olho, não é? É o segundo aviso, é o aviso que representa, mais próximo do que a Bíblia apresenta para gente. É óbvio que quando o adventista ele vê as notícias no jornal, ele olha para o Jornal Nacional, ele olha para o Jornal da Band, ele olha no Jornal do SBT, ele vai para os grupos do Facebook, ele vai lá procurar os pastores, ele vai começando a se alimentar do próprio medo. E de um medo vazio, basicamente. O que eu acho engraçado, isso é histórico, isso é provável, vamos dizer assim, né? É possível de ser provado, digo. Se um adventista sentar para tomar um café com um católico, se um adventista do sétimo dia parasse uma vez para se sentar, não precisa ser com um padre, tá? Pode ser com um católico. E para conversar com ele e apresentar para ele a ideia de um decreto dominical, a ideia e as consequências físicas de morte, de dor, de tortura, com um católico, ele ouviria do católico, da própria boca do católico, que isso é uma coisa completamente maluca, que isso é uma teoria da conspiração teológica para manter o adventista sob controle. Se ele parar para conversar com um padre,
ele vai ter ainda mais informações, mais fatos e mais evidências de que os católicos, honestamente, não estão nem aí para os adventistas. Nesses vídeos que a gente vai reagir aqui agora, você vai perceber como isso é traduzido na linguagem da igreja, na linguagem do púlpito. E dentro desse contexto, você vai entender, de acordo com alguns vídeos, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 vídeos rápidos, como o adventista é manipulável. Manipulável. E eu vou chamar a atenção também para você que é seguidor do arqueólogo, que é seguidor do Rodrigo Silva, que gosta, que aprecia o Rodrigo Silva, que, nossa, Rodrigo Silva, Rodrigo Silva. E talvez você caiu de paraquedas nesse canal, nesse vídeo aqui, para que você tenha uma perspectiva do que ele prega dentro das igrejas, do que ele compartilha, o que ele divulga dentro do contexto em que ele se apresenta, de fato, sem as peles dos podcasts, sem as peles da televisão, sem as peles do programa do Jô, sem as peles do programa da Jovem Pan, sem as peles de onde quer que ele seja convidado para falar. Onde ele soa evangélico, onde ele soa uma pessoa bíblica, onde ele soa uma pessoa razoável biblicamente, para te ensinar a Bíblia. Mas ali nos bastidores do adventismo é onde de fato ele se revela. E essa mensagem suja, essa teologia suja do adventismo do sétimo dia, que existe desde 1847. Como você sabe, aqui no canal existem diversos documentários que refutam completamente a questão do decreto dominical. Existe também no site iasd.com.br, iasd.com.br. Fique à vontade, acesse diversos, centenas de artigos com fontes primárias e documentos originais para que você entenda e não caia na enganação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora, se você é adventista e você está feliz em acreditar em algo que nunca vai acontecer, tudo bem. Uma das coisas que eu comentei nos grupos de WhatsApp, um pouquinho antes de a gente começar a reagir aos vídeos, é o seguinte: eu mencionei essa semana num dos grupos que a gente participa que o adventista, ele parece que vive dentro de um relacionamento abusivo. E eu falei isso de uma forma bastante respeitosa com aquelas pessoas que vivem dentro de um relacionamento abusivo. De esposas, de maridos que talvez estejam vivendo num relacionamento abusivo que envolve violência, tanto física quanto psicológica. E muitas vezes essas pessoas dentro desses relacionamentos, elas apresentam o seguinte argumento para os amigos e para os parentes que estão vendo essa pessoa sofrer. Essa pessoa chega para ele e fala: não, fica tranquilo, mas ele vai mudar. Ou, fica tranquilo, ela vai mudar, ela vai melhorar, é só uma fase. E a pessoa parece roxa, roxa de pancada na frente dos amigos, familiares, por várias vezes, diversas vezes, por ano sendo agredido ou agredida. E automaticamente a primeira coisa que vem é uma defesa desse ambiente agressivo. Não, mas vai acontecer. Não, vai acontecer uma mudança. Vai acontecer algo que vai mudar. Geralmente aquele marido que bebe, que tem problemas sérios com álcool, e chega no final do dia, volta do bar e espanca a esposa, maltrata a esposa que estava ali esperando, cuidando dos filhos. Aí quando ele volta, né, retoma a sobriedade, ele volta e fala: meu amor, por favor, não me deixe, não vá, eu nunca mais irei fazer, nunca mais irei te bater, encostar a mão em você, por favor, me perdoa, quando eu bebo, eu não sou eu mesmo. E a esposa vai lá e dá mais uma chance, dá mais uma chance, dá mais uma chance, acreditando que um dia aquilo vai mudar. O adventista, ele vive nesse ciclo. Não, calma, calma, vai acontecer. Calma. Quem viver, verá. Não, um dia vai acontecer. Mas, meu amigo, já passou, o João Paulo II já não está mais aqui. O próximo Papa, o que está vindo agora, vai realmente iniciar esse processo do decreto dominical. Morreu o próximo. Entrou um outro Papa. Não, agora, não, está tudo se arrumando, porque com a morte desse Papa agora vai entrar esse, e esse Papa agora ele é duro, ele é rígido, ele é tradicional, ele é católico de verdade, ele vai forçar o decreto. Passa mais um tempo. Morre esse outro Papa.
E aí vem um Papa que é liberal. Eu lembro quando o Francisco, eu lembro quando o Papa Francisco foi eleito, foi um desastre para os pastores adventistas, porque eles perceberam que ele era um padre, um papa no caso, que segue uma linha mais humanitária, que busca por uma justiça social, que luta por uma justiça social, um ângulo completamente distante do argumento adventista. Mas o Michelson Borges correu para que ângulo? Correu para o ângulo da proteção do mundo, do planeta, como ele chamava o Michelson Borges, ecumenismo. Né, Michelson Borges? Ecumenismo. Porque não se alinhava, o Francisco não se alinhava com a dureza da Igreja Católica, Apostólica, Romana. Não, ele correu para a questão do ambiente. Aí o Francisco já estava às portas do seu falecimento, às portas do seu descanso físico, né? Ele estava ali doente, numa situação difícil, doente, adoecido. E aí começou a surgir de novo esse movimento dentro da Igreja Adventista. E como você pode ver, eu tenho algumas barbas brancas aqui no meu rosto. Tem aqui, ó, cabelo branco, barba branca. A vida toda dentro da Igreja Adventista. E eu vi esse ciclo recomeçar muitas e muitas vezes. E aí os pastores da época, do passado, que já morreram, diziam as mesmas coisas que os pastores de hoje. Aliás, eu tenho pessoas queridas que já têm mais de 80 anos dentro da Igreja Adventista. E eles continuam mastigando, engolindo as mesmas mentiras. Então não importa se você é jovem, se você é moleque na Igreja Adventista hoje, está empolgado no Instagram pregando decreto dominical, ou se você tem 80 anos. Os ciclos vão se repetindo. Não, mas vai acontecer, Rodrigo. Vai acontecer. Calma que vai acontecer. Eu participei de uma semana de oração. Olha, assim, o pastor fez todos os cálculos e é realmente agora, e o Donald Trump, etc. É. E você continua sendo enganado. E você continua sendo enganado. Aliás, 98% dos adventistas do sétimo dia não fazem ideia, não sabem nem explicar o que é o decreto dominical. Aliás, a maioria, mais de 90% dos adventistas acham que o decreto dominical é proibir adventistas de ir à igreja ao sábado. Você acredita nisso? Adventistas acham que o decreto dominical que eles defendem é para proibir adventistas de guardar o sábado. Eles não leem nem os escritos da própria falsa profetisa. Ok, chega de falatório, 18 minutos. Vamos ver os vídeos e vamos reagir. E você vai ver realmente o que significa esse adventismo do sétimo dia. Vamos começar com 2 vídeos que falam a mesma coisa, a mesma mentira, a mesma ladainha, mas vocês vão perceber porque essa é por seguidores do Rodrigo Silva. Vamos lá. Agora. Vou voltar um pouquinho aqui. Só vou trocar o layout para ficar mais perto aqui do vídeo. E a gente toca esse aqui. Bora lá. Realmente agora tem algo que não teve nem na época que eu comecei a comportar em Belo Horizonte. Eu tenho cá minhas impressões que pode ser essa geração que vai enfrentar os últimos momentos da história desse mundo. Que não serão fáceis. Volto a dizer. Tenho cá a minha impressão de que essa geração é a geração que verá os últimos acontecimentos, irá ver, né, no caso, a volta de Jesus. A esperança de vermos Jesus voltar é uma esperança global, que pertence a todo cristão. Todo aquele que é crente em Cristo Jesus acredita na promessa que o próprio Cristo fez. Voltarei outra vez, virei outra vez. Ponto. E ser uma geração que tem essa fé, que nutre essa fé, isso é importante para todos nós dentro do cristianismo. Só que o contexto que ele está dizendo é um outro. Vamos continuar. Momentos da história desse mundo. Que não serão fáceis.
É a maior crise do seu povo. Teve 2 visões de Ellen White que ela pediu a Deus para nunca mais mostrar aquilo para ela. 2 visões de quem que ele está falando? Repete comigo, 2 visões de quem que ele mencionou? Agora, a volta de Cristo, a geração que ele acredita que verá a volta de Cristo, e agora ele conectou Ellen White e as visões de Ellen White. Vamos analisar essas visões que ele está comentando para você ter uma ideia do poço de onde ele bebe essa água, ok? Vai de novo. O povo teve 2 visões de Ellen White que ela pediu a Deus para nunca mais mostrar aquilo para ela. Quando ela viu o diabo como ele é, e quando ela viu a última crise do povo de Deus. Que ela fala que a tremeu para o nosso povo. Ela tremeu por que povo? Por que povo Ellen White tremeu? Pelos adventistas do sétimo dia. Você percebe que ele usou a palavra povo, ele fez uma ponte entre a primeira geração, creio que nós seremos a geração que verá Cristo voltar, amém, por isso eu também creio, espero que seja no meu tempo. Mas aí ele faz uma ponte. Se você voltar um pouquinho no vídeo, você vai perceber a ponte que ele fez, olha isso. Voltar em Belo Horizonte. Eu tenho cá minhas impressões que pode ser essa geração que vai enfrentar os últimos momentos da história desse mundo. Que não serão fáceis. É a maior crise do seu povo. É a maior crise do seu povo. De que povo? Do que seu é esse? Do povo de Deus. Certo? Vou repetir de novo. Vocês precisam prestar atenção na estratégia de oratória, porque é assim que você controla um adventista. Eu já ajudei muitos pastores. Sinto muito por ter feito isso. Mas presta atenção na técnica, isso é estratégico. O seu povo, que povo é esse? O povo de Deus. E isso vai acontecer com esse povo? Ele vai sofrer. Então, se você é a última geração, significa que quem vai sofrer? Você. De novo. É a maior crise do seu povo. Teve 2 visões de Ellen White que ela pediu a Deus para nunca mais mostrar aquilo para ela. Quando ela viu o diabo como ele é, e quando ela viu a última crise do povo de Deus. Povo de Deus. A última crise do povo de Deus. Mais uma, segue o jogo. Deus. Que ela fala que a tremeu para o nosso povo. Seu povo, povo de Deus, tremeu pelo nosso povo. Aí agora ele centraliza. Por quê? Porque ele fez a conexão com a audiência que o escuta. A audiência que o escuta é uma audiência de adventistas do sétimo dia. Então, olha que coisa interessante, como é fácil conectar a oratória em 3 minutos. Você fisga a mente do adventista assim, ó. Agora, por que o adventista acredita que a igreja dele é do povo? É a igreja de Deus. Por que o adventista crê nisso? Porque ele acredita que ele é o único remanescente. Ele é o povo remanescente de Deus. Então ele foi construindo, olha, tenho certeza que será você. 2, Deus vai voltar e será na sua geração. 3, a geração que vai ver Jesus voltar, e o povo que Jesus vai voltar é o seu povo, o povo dele. Depois ele repete, o povo de Deus. Aí ele coloca, Ellen White viu o sofrimento do povo de Deus. E depois ele afirma que o povo de Deus são vocês. Continua. Crise do povo de Deus. Que ela fala que a tremeu para o nosso povo. Então não está na hora de brincar. Que você possa levar essa mensagem adiante e que Jesus possa voltar logo, com poder e grande glória. E que vocês possam também ter uma história a contar e pessoas para salvar. E que hoje, o testemunho que eu tenho de pessoas que me encontram, falam assim, obrigado pelo seu testemunho, pela sua pregação, que você possa receber isso de muitas, muitas pessoas. Que Deus use você para a honra e glória do nome dele. Amém. E aí ele vem aqui, olha, então, não está na hora de brincar. E aí, dentro de um contexto sectário, eu gosto de usar esse exemplo, dentro de um contexto sectário, se você sair de um culto de sábado de manhã, pegar o sermão do pastor e fazer uma análise profissional sobre oratória e estratégia de gatilhos mentais, você vai perceber que os pastores adventistas são treinados para esse tipo de didática. E as pessoas que estão lá sentadas, elas estão recebendo essa informação. Então agora não é hora de brincar. Significa o quê? Que a pessoa vai falar assim, não,
Está acontecendo, vai ser na minha geração e eu sou o povo de Deus. Eu não posso fazer isso. Agora eu tenho que levar essa mensagem para fora, porque eu sei que eu, como povo de Deus, tenho que alertar as pessoas e dar o testemunho. Testemunho como? Como o dele, que ele mencionou no final, dizendo que as pessoas agradecem a ele por ter dado o testemunho e que muitas pessoas possam ser alcançadas com esse testemunho escatológico, profético falso. De um decreto dominical, de um fim do mundo onde os adventistas são o povo escolhido de Deus. Aí você acha assim, não, mas Rodrigo Silva, quando ele aparece no podcast, ele fala como um evangélico. Ele se apresenta como um evangélico, ele fala que a salvação para todos, que não importa se você guarda o sábado, se você guarda o domingo, que isso não importa, que isso não faz diferença nenhuma, o que importa é Jesus, Jesus é quem salva. Rodrigo Silva dos podcasts. Rodrigo Silva Adventista, ele fala outra coisa. Vou colocar isso aqui para vocês. Quando a tempestade se aproximar, e por tempestade ela está falando dos últimos eventos da história desse mundo, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo vai pular para as fileiras do adversário. E os nossos piores acusadores serão os nossos próprios irmãos. E muitas vezes a igreja vai ser o exército que atira nos seus próprios feridos. No livro Serviço Cristão, ela fala que nenhum em 20 dos que estão com os nomes nos livros da igreja estão preparados para a crise que vai se abater sobre a igreja. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que se fosse 1 em 20 dava 5%. Se não é nem 1 em 20, menos de 5%. Ela teve visões que ela descreve tremendas. Mas de todas as visões que Ellen White teve, de novo, a que mais mexeu com ela foi quando ela viu o diabo como ele é, e quando ela viu a última crise, que ela chama de ômega, do povo de Deus. Ela fala, quando eu vi, eu tremi por nosso povo. Nosso povo. De novo. A igreja vai estar prestes a cair, mas não cairá. Mas prestes é preste. Mais um vídeo com a mesma didática, com a mesma apresentação e com o mesmo contexto visionário de Ellen White, fazendo uma separação entre adventistas do ponto de vista visionário de Ellen White, uma apresentação de que os adventistas irão passar por algum tipo de tormenta específica. Aliás, a tribulação para o adventismo do sétimo dia é uma tribulação dos adventistas. A tribulação que acontece, isso pode parecer uma loucura para você, evangélico, mas o adventista acredita numa tribulação deles, só para eles. O mundo contra os adventistas. Isso é tribulação para o adventista. Tá? Só para te dar o contexto. Para fechar essas duas participações do Rodrigo Silva, eu acho um absurdo sem tamanho ter que recorrer para, dentro da sua apresentação teológica, dentro da sua apresentação para a sua igreja, você tem que recorrer a uma mulher visionária, espiritualista, que diz e defende que viu a face, que viu o próprio diabo. Que viu o diabo. Olha que tipo de argumento. Eu falo para vocês como é fácil fisgar o cérebro do adventista. Por quê? Como se colocando dentro dos sapatos, né? Vestindo os sapatos adventistas. Como é que eu não vou acreditar na mulher que viu o diabo? Como é que eu não vou crer na palavra e na profecia de uma mulher que viu o próprio diabo? O nível de absurdos dentro da igreja adventista é estratosférico. Você pode ficar aqui talvez dias colocando em fila, em lista, os absurdos que a igreja adventista prega no púlpito e se apresenta como uma igreja cristã. Mas é óbvio que Ellen White seria a autoridade suprema da igreja adventista, acima de qualquer um, e todos os pastores da igreja adventista batem continência para Ellen White. Se o túmulo de Ellen White fosse no Brasil, haveria romaria para o túmulo de Ellen White no Brasil, com certeza. Para bater continência. Por quê? Meu amigo, a mulher viu o diabo. Você tem noção disso?
Então, quando você utiliza esse argumento na frente das ovelhas, as ovelhas já estão hipnotizadas, elas já estão controladas, elas já estão com a focinheira e já estão com a coleirinha no pescoço. Então o adventista já está fácil de dominar, só basta você virar a cabeça do adventista para o lugar onde você quer. E é isso que o pastor faz, ele pega a sua cabeça e ele vira para onde ele quiser. Então ele pegou a cabeça dos adventistas nesse evento e no outro que eu mostrei, que o argumento é o mesmo, a visão é a mesma, a Ellen White é a mesma. Ele pegou a cabecinha dos adventistas e fez assim, ó. Olha aqui, ó, a mulher viu o diabo. Então, ela tem estatura profética para falar para você o que vai acontecer. E olha, agora não é hora de brincadeira, porque os eventos estão acontecendo. A mesma ladainha de 5, 10, 20, 50, 100, 150, 180 anos atrás. A mesma profetisa, as mesmas mentiras, o mesmo medo teológico. Bom, vou colocar aqui mais um vídeo, que é um vídeo relacionado a um alerta que um pastor adventista está fazendo dentro da igreja adventista com relação a esse contexto todo frenético sobre decreto dominical. Olha isso. Você ser um especialista em decreto dominical se você não é batizado com o Espírito Santo. Ninguém será salvo, receberá a vida eterna por stalkear o Papa. Bom, começamos bem. Primeiro, a questão do Espírito Santo. Dentro da igreja adventista, como você sabe, eles não acreditam que o Espírito Santo é o selo de Deus, como descrito na Bíblia. Eles acreditam que o selo de Deus é a guarda sabática, o sábado é o selo, né? Então, quando você guarda o sábado, você está sendo selado, tá? E aí, no caso, o tal do batismo pelo Espírito Santo é uma loucura completa, porque a partir do momento que você retira o título de selo do Espírito Santo e coloca em outro lugar, qualquer batismo com o Espírito Santo, ele começa a ser praticamente falso, ou pelo menos fraco. Existe um negócio estranho no Adventismo, que é aquela coisa assim, vamos supor, você entregou a sua vida a Cristo, você se batizou na igreja adventista, você aceitou Jesus como seu salvador, você foi lá na frente, pum, batizou, levantou, saiu da água, tirou o roupão, colocou uma roupa bonita, cabelo molhado, recebeu o certificado, uma Bíblia, palmas, começou sua jornada dentro da igreja adventista. A partir de agora, qualquer pessoa que olhar para você, honestamente, vai olhar, bom, você é crente. Você está numa igreja que fala de Cristo. Você se batiza no tanque. Você tem um batismo de imersão, por imersão. Você recebe o certificado de batismo. Um pastor te cumprimenta na frente. Você passa a fazer parte de uma comunidade que supostamente é uma comunidade cristã. Então, você é crente. Você é cristão. Você é um salvo em Jesus Cristo. Agora, o que mais tem na igreja adventista é o momento de aceitar apelo. O apelo. Aí tu vai lá, alguém toca um piano, já toquei tantas vezes para apelo. Toca no piano, aí vem a pessoa que já é batizada. O camarada já é batizado, ele já aceitou Jesus, já é batizado, já tá tudo certo. Eu lembro que eu estava numa igreja batista, e eu lembro que teve um momento do apelo na igreja batista, e a igreja assim, nossa, lotada, acho que era uma igreja, deve ser uma igreja que deve caber o quê? Umas, sei lá, 5.000, 6.000 pessoas. E aí, igreja lotada, tal. E aí fez o apelo, eu com a minha cabeça de adventista, pastor fazendo o apelo, todo mundo começou a levantar, e eu comecei a olhar para os lados. Eu falei assim, engraçado, mas tá indo pouca gente pro apelo. O pastor fez um sermão tão bonito, tão bacana. Poxa vida, as pessoas não estão aceitando só um pingadinho aqui, outro pingadinho no outro corredor. Poxa, é uma igreja de 5.000 pessoas. Por que essas pessoas não estão indo para frente para aceitar Jesus? Aí eu comecei a refletir numa coisa. Você aceitou Jesus. Você se batizou. Você foi batizado com o Espírito Santo. Você foi selado com o Espírito Santo. O que você vai fazer indo na frente, indo e voltando todo sábado na hora do apelo? Por que você vai aceitar um chamado para salvação se você já é salvo? A não ser que você não reconheça que você é salvo. E aí eu me lembro, vai voltando na memória, tantas e tantas vezes que eu vi pessoas que já crentes, pessoas crentes em Deus, pessoas crentes em Cristo, aceitando a salvação de Cristo. E aceita mais uma vez, e aceita o apelo mais uma vez, e aceita, e aí sem contar os rebatismos, né? A gente não precisa nem entrar nesse assunto.
Que história é essa de batismo com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo? Algo que você no Adventismo não recebe. Enquanto o Adventismo defende que o sábado é o selo de Deus, o Espírito Santo fica de canto, fica de lado. E é por essa razão, meus amigos, que a lei dentro do Adventismo é mais forte que tudo. É mais forte que o Espírito Santo. A lei é mais forte que o Espírito Santo. Eu li uma mensagem há umas 2 semanas atrás de uma pessoa adventista que disse: nós estamos protegidos de pecar por causa da lei. Eu estou protegida de pecar por causa da lei. A lei me protege de pecar. Eu ouvi isso de um adventista. Então, partindo dessa premissa, você entende por que o Espírito Santo foi cortado da equação e a lei substitui o Espírito Santo. Esse é um dos principais problemas dentro do contexto da experiência dentro do Adventismo do sétimo dia. A lei substitui o Espírito Santo. A lei substitui a presença e o selamento com o Espírito Santo. Então, o batismo na igreja adventista é um batismo que o pastor fala em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tal. Ele faz toda a métrica. O teatro é feito de forma correta. Ele fala as palavras que tem que ser ditas. Mas na prática, religiosa, dentro do Adventismo, a lei, as 2 tábuas, os 10 mandamentos, substituem o Espírito Santo. E quando você olha para Gálatas, quando você olha para Romanos, quando você olha para Efésios, você entende que o Espírito Santo agora sobrepõe, está por cima, está acima da questão da lei. E é por isso que tem tanta semana de oração na igreja adventista, é por isso que tem tantos 10 dias de oração, por isso que tem tantos dias de recomeços, de etc, etc. Por quê? Porque eles ficam numa busca contínua por um Espírito Santo que eles rejeitaram. E continuam rejeitando até hoje. Porque se você precisa da lei para olhar para a lei, para ela te defender contra os pecados, qual é a perspectiva que essa pessoa tem do sangue de Cristo? Desculpa, falei demais. Volta no vídeo. Não adianta você ser um especialista em decreto dominical se você não é batizado com o Espírito Santo. Ninguém será salvo, receberá a vida eterna por stalkear o Papa. Stalkear o Papa, o stalkear é um tipo de palavra que representa ficar vigiando o Papa, tá? É ficar perseguindo, olhando para o Papa, saber onde que o Papa está, saber o que o Papa está fazendo, saber o que o Papa comeu, o que ele disse, a encíclica, etc. O que torna isso complexo é que ele fala: ninguém será salvo por stalkear o Papa, por ficar vigiando o Papa. Olha o nível de conceito de salvação que esses indivíduos dentro do Adventismo possuem. Muitas vezes o encontro do Papa com o presidente americano provoca mais reavivamento do que a palavra de Deus. Está errado, gente. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas por que um pastor adventista precisa vir no púlpito para alertar o adventista sobre essa questão óbvia? Por quê? Porque ele é controlado. É um rebanho controlado. É um rebanho que obedece ao medo, à teologia do medo, a ponto de ter que chegar um pastor adventista ou uma pessoa, um pregador adventista, e falar assim: gente, a coisa está fora do controle. Vocês estão vigiando mais o Papa do que estudando a Bíblia. Olha o nível de alerta, vindo do púlpito da igreja adventista. Vocês acham que eu exagero aqui no canal? Vocês acham que eu exagero? Vocês acham que não tem adventista se escondendo embaixo da cama por causa do Papa? Meu amigo, você é constantemente alimentado com medo. A única coisa que pode sair do seu corpo, da sua mente, é medo. É medo. E você acha que a igreja adventista vai te proteger. Que aquilo ali existe um campo de força ao redor, que o Papa nunca irá tocar a igreja adventista, porque nós somos o remanescente. Viu como Rodrigo Silva falou? O povo de Deus. Você precisa estudar as profecias? Claro que precisa, é muito importante ter isso em mente. Mas o momento agora, solene, é de preparo, o batismo do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, gente. Quando você aceita Cristo, o que você recebe? O Espírito Santo no seu coração. Você é selado com o Espírito Santo.
A igreja adventista pedindo o batismo do Espírito Santo? Que batismo do Espírito Santo é esse que a igreja adventista está pedindo? Que o crente na igreja, que o crente adventista não possui. Seu coração clama por isso. Você pensa nisso. Seu coração arde por isso. Você quer se preparar? Você precisa de um reavivamento espiritual. Preparo, prova e promessa. Precisamos nos preparar. O momento é agora. Nada pode nos distrair. Existem coisas importantes, sim, mas existem coisas mais importantes. E o próximo evento profético que nós vamos participar se chama Chuva Serôdio. Quantos querem ser batizados com o Espírito Santo? Será que a gente pode limpar os canais aqui para fluir o Espírito de Deus em nosso coração? Fique em pé no seu lugar. Para que a gente receba o Espírito, para que a gente pregue com ousadia no alto clamor e permaneça firme nos dias terríveis que estão por vir. Aí ele joga tudo por água abaixo, joga tudo no lixo. Ele joga tudo no lixo, na lata do lixo. Por quê? Ele é pastor adventista. Olha, para pensar. Você começa esse trecho pequeno aqui, tem quantos minutos? Eu nem sei quantos minutos tem isso aqui. Deve ser 2 minutos, 3 minutos no máximo. Ele começa falando, não fica stalkeando o Papa, não fica aí desesperado, não fica olhando para as profecias, essas coisas, essa maluquice aí. Não. Maluquice é o que eu estou falando, né? Não fica olhando, stalkeando o Papa, você é um pouco mais ipsis litteris, né? Estude a palavra, se reavive pela palavra, batismo do Espírito. Aí no final, com o pianinho tocando lá no fundo, pianinho tocando, porque o piano ajuda é igual água, né, para descer o comprimido. O piano ajuda a descer o comprimido profético adventista. Então, no final ele fala, os dias terríveis que hão de vir. Terríveis que hão de vir. Peraí, mas se vai vir dias terríveis, pastor, eu preciso ficar stalkeando o Papa. Eu preciso olhar para o Papa, porque quem vai me trazer os dias terríveis é o Papa. Então você fala para eu parar de olhar no Papa, mas você fala que vai vir dias terríveis. Você fala que para parar de olhar para o que está acontecendo lá no meio do Vaticano, mas os dias vão ser terríveis. Você entende? Não tem como, cara. Você está completamente controlado. Você está controlado por esses pastores, você está controlado por essa organização, você está controlado pelo Rodrigo Silva, você está controlado por essa teologia nefasta de decreto dominical e ajuntamento dos povos e das igrejas contra você e sua família. É isso, galera. Para pensar. Reflita por 5 minutos. Eu convido você a refletir por 5 minutos. Se o decreto dominical que eles pregam hoje, se as pregações que eles fazem nas igrejas, se a ladainha que o Rodrigo Silva prega, se essa mentira profética de Ellen White realmente é algo, nossa, estrondoroso, pegue o que eles falam e volte 10 anos atrás. Pegue o que eles falam agora e volte 30, 50 anos atrás. Veja o que os pastores adventistas estavam pregando naquela época. Vejam o tal do... Como chama? Que eles viam lá no chapéu do Papa, o 666. Que até isso eles inventaram. Lembra do Luiz Gonçalves mentindo para você, para seus filhos, para sua esposa? Lembra do Luiz Gonçalves? Falando que o Papa era o 666? Vocês lembram dessa época? Quando é que você vai assumir controle sobre a sua consciência? Deus, Cristo e o Espírito Santo. Nada disso, e muito menos nos evangelhos, nada disso é para te trazer medo. Por isso que a morte de Cristo e o plano da salvação são chamados de boas novas. Onde você já viu dizer que boas novas é algo que te traz medo? E se você ainda tem dúvida da sua salvação em Cristo Jesus, tenha certeza que você está no lugar errado. Você está no lugar errado. Você precisa ir dormir e acordar e dormir todos os dias com a certeza de que você está salvo em Cristo Jesus. Você é salvo
no sangue de Cristo, no sangue e na graça de Jesus Cristo. Você não precisa ficar esperando decreto dominical para guardar sábado, para não ser perseguido, ou igual o outro maluco lá do outro canal adventista dizendo que ele quer que ele morra para ele servir de exemplo e como mártir pelo sábado. Até quando tudo isso vai tomar o lugar de Cristo na sua vida? A gente se vê no próximo. Espero que você tenha gostado e não se esqueça. yazd.com.br. Tem muito mais lá. Qualquer coisa, a gente conversa. Até a próxima. Deus abençoe sua vida. Foi ali no madeiro que o céu tocou o chão e as sombras do campo perderam a razão. Não foi visão no meio de um milharal, foi o sangue do cordeiro, puro e real. Não foi num tempo de confusão, foi na cruz que Deus deu salvação. Não tenho mais medo da pré-investigação, eu tenho certeza da minha salvação. Não sigo Miller, nem datas marcadas, eu sigo a Cristo, ferido por mim. Não é juízo que vem de um milharal, mas graça eternal, repito, tetelestai. Não foi num tempo de confusão, foi na cruz que Deus deu salvação. Não tenho mais medo da pré-investigação, eu tenho certeza da minha salvação. Não há mais sombra, não há mais temor. Fui lavado e fui selado no amor do Senhor. O Cordeiro venceu, ele já declarou: está consumado. Cristo bradou. Não foi num tempo de confusão, foi na cruz que Deus deu salvação. Não tenho mais medo da pré-investigação, eu tenho certeza da minha salvação.